quero dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente, racional, onde todos... É isso aí, ouvinte da Rádio FM Alagoinha 104.9. Então, hoje, sábado, 29 de novembro de 2025, inicia-se mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional, como sempre, tem o prazer de apresentar mais um quadro dos Vamos Sabatinar com o Sintonia Racional, ok? E hoje, com a equipe que está formada por Antônio Santos, Senhor Bonisval Galindo, eu, Madalena Matias, Orlando Almeida, e da parte técnica, Sandra Santos. É isso aí, meus queridos. Então, agora para darmos início, né? Após aqui a divulgação que eu vou fazer, portanto, vá no YouTube, no Facebook, acesse nosso canal Sintonia Racional. Curta, compartilhe, siga a nossa página, ok? Então, agora para darmos início à nossa sabatina de hoje, né? Com o tema, qual o principal objetivo do livro Universo em Desencanto? É isso aí, meus queridos. Então, estamos aqui trazendo o programa Bom Dia Racional, com o quadro Sintonia Racional, né? O qual é um programa direcionado a todos, né? E em especial aqueles que não conhecem ainda o livro Universo Desencanto, de Cultura Racional. Então, para darmos início agora, eu convido nosso querido amigo e estudante de Cultura Racional. Perdão, vamos fazer uma leitura. Salve, bom dia para todos. Ao senhor Manuel Jacinto Coelho, o nosso amor e reconhecimento pela sua magnitude e coragem de vir até nós, para nos proporcionar a estruturação da grande obra de cultura racional. E assim, através do desenvolvimento do raciocínio, voltamos ao mundo racional. Por isso, com satisfação e gratidão, divulgamos o saber verdadeiro, contido no livro Universo Desencanto, para a salvação e recuperação da humanidade. É isso aí, meus queridos. Então, agora sim, vamos chamar o nosso querido amigo e estudante de Cultura Racional, Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro. É isso aí, Antônio. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Madá, Ângela, Sandra, Orlando, seu Bonisval, aos amigos e ouvintes da Rádio Alagoinha FM 104.9, aos estudantes e caravaneiros do Brasil e do mundo e aos nossos internautas que nos acompanham pelo YouTube, Mundo Afora. Pois é, Madá, o tema de hoje é um tema brilhante, um tema auspicioso, como dizem os filósofos, e alvissareiro. Por quê? Qual é o principal objetivo do livro Universo em Desencanto? Ou qual é o principal objetivo desta cultura maravilhosa que é a cultura racional, contida nos livros Universo em Desencanto? Bom, a cultura racional, estampada nos livros Universo em Desencanto, tem vários objetivos que, no decorrer do programa, vamos tentar esclarecermos minuciosamente, dentro do possível no tempo em que a gente tem para falar, bem resumidamente. Mas o principal objetivo da cultura racional, do livro Universo em Desencanto, e que faz com que um livro Universo em Desencanto seja diferente de todo e qualquer livro existente no acervo da nossa cultura filosófica,
e científica ou da cultura humana é o seguinte: o principal objetivo do livro Universo em Desencanto está logo lá no início do primeiro volume. É ligar toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Este é o principal objetivo da cultura racional. E daí a gente começa a nossa explanação. Por que ligar o ser humano? Porque o ser humano não pertence a este segundo mundo. Está aqui neste segundo mundo, mas o ser humano é de origem de um mundo muito superior a este. O ser humano é de origem racional, de um mundo racional, um mundo de pureza, de limpeza e de perfeição. E o ser humano, por ter passado no decorrer da sua existência e dos milênios por um processo de transformação, degeneração e deformação, hoje se encontra nas condições em que nós estamos, aqui materializados, como máquinas de vida de matéria, com vida provisória e passageira. Mas este não é o natural, o verdadeiro estado natural de ser do ser humano. E o livro Universo em Desencanto vem justamente provar e comprovar qual é o nosso verdadeiro estado natural e como nós podemos fazer para voltarmos ao nosso estado natural de ser. Então, daí a importância e a relevância da cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Lembrando que cultura é a mola mestra da evolução, do desenvolvimento e do progresso de um povo, de uma nação e da humanidade. Nós aqui temos a nossa cultura filosófica e científica erguida e construída com o passar da evolução humana. Mas, decorrido todo esse período da evolução da cultura humana, que aí uns falam em 5.000 anos, outros falam em 7.000 anos, outros falam já em quase 12.000 anos da parte de cultura, contudo, a nossa cultura ainda não foi suficiente para que o ser humano se equilibrasse, para que o ser humano vivesse em harmonia com a natureza, para que o ser humano vivesse em harmonia com o seu semelhante, para que o ser humano parasse de se autodestruir e de destruir o meio ambiente em que ele vive, para que o ser humano soubesse de onde ele veio, como ele veio, por que veio, para onde ele vai, como vai e por que vai, para que o ser humano descobrisse o porquê ele aqui é um sofredor imortal. Enfim, a nossa cultura, por ser uma cultura primária, ela é limitada. E o ser humano se manteve limitado esses anos todos, esses milênios todos. Então, quando a gente evolui na nossa cultura filosófica e científica, a gente aprende várias coisas. A gente se desenvolve, a gente evolui, a gente progride e, mesmo sendo um livro profissional, a gente adquire conhecimento dentro do conceito da vida da matéria. Mas essas questões existenciais, a nossa cultura ainda não havia divulgado, com base, com lógica, com provas e comprovações. Daí porque a existência dos mistérios, dos enigmas e dos fenômenos. Então, se a nossa cultura filosófica e científica, nossos livros culturais, sejam eles literários, sejam eles de filosofia, de ciência,
de astrologia, de parapsicologia, enfim, dos vários segmentos da sociedade, do saber humano, fossem suficientes para nos esclarecer o fenômeno da existência do ser humano sobre o planeta Terra, todos nós já viveríamos felizes e contentes, não é verdade? Mas a nossa cultura, como eu falei, ela é limitada, ela é primária, por ser uma cultura daqui, deste segundo mundo. Então, para que houvesse todo esse processo de transformação, foi necessário e preciso vir de um mundo superior ao nosso, trazida por um representante deste mundo superior ao nosso, uma cultura superior, que fosse capaz de nos revelar todos os segredos e todos os mistérios acerca da existência do ser humano, da existência da vida e da existência do mundo em que nós vivemos. E por que esta cultura traria e trouxe todos esses conhecimentos? Porque é uma cultura inédita. Não é uma cultura extraída da mente do saber humano. Não é uma cultura extraída da mente humana, do conhecimento filosófico e científico do ser humano, da evolução científica e filosófica do ser humano. É um conhecimento extracósmico, é um conhecimento vindo de um mundo muito superior, de um mundo supremo. E este mundo supremo é o mundo de onde tudo e todos nós somos originários. É a nossa origem, é a raiz mestra da fecundação universal. Então, essa raiz mestra da fecundação universal é que poderia nos esclarecer, tintim por tintim, como tudo isto aqui foi feito, como o ser humano foi feito, como o mundo foi feito, como a vida foi feita, como o universo foi feito, porque a origem acompanhou tudo isto, a feitura de tudo isto, a organização de tudo isto. Porque quando o ser humano aqui nasceu, o ser humano já encontrou o mundo feito, formado. Daí por que o ser humano não saber a razão da existência do Sol, da Lua, das estrelas, da água, da terra, dos animais, dos vegetais e de tudo que existe? Porque ele já encontrou esse todo feito, formado. Mas como tudo isso foi feito? Como tudo isso se originou? De que foi feito? E antes de ser feito e de ser o que é hoje, o que era? E de onde partiu tudo isso? E qual o princípio de tudo isso? Então, minha gente, veio a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto, esclarecer tudo isso numa linguagem simples, ao alcance de todos, do mais renomado cientista e culto filosófico e científico até o ser humano analfabeto e sem cultura nenhuma. Então, vejam a grandiosidade e a importância do livro Universo em Desencanto. Por isso nós estamos aqui, por isso temos no mundo inteiro estudantes de cultura racional divulgando este conhecimento, para acordar a humanidade e despertar a humanidade para o novo milênio que bate à nossa porta. Então, Madá, é sobre este livro maravilhoso, lindíssimo, brilhante, que nós falaremos hoje. É com você. É verdade, Antônio, é verdade. Então, agora, para darmos continuidade, eu convido o senhor Bonisval Galindo. Senhor Bonisval, bom dia. Bom dia a todos, salve a todos. É com imenso prazer que damos início a esse programa, que é uma maneira de nós divulgarmos a cultura racional. Então, a cultura racional tem muitos objetivos.
desenvolver o ser humano alcançar o bem físico, moral e financeiro. Não é milagre, é um desenvolvimento. O ser humano viver melhor nesse mundo, viver um mundo sem poluição, sem guerra, sem morte, sem desastres. É possível e isso é. Mas o principal objetivo da cultura racional é retirar o ser humano desse escombro de matéria. O ser humano está aprisionado à matéria. O raciocínio, ele está aprisionado nesses grilhões da matéria, preso e sem poder sair nunca. Nessas idas e voltas que o ser humano vem passando, nesse rosário que ele vem sofrendo, ele está sempre preso às entranhas da matéria. E a cultura racional, a finalidade, tem muitas coisas importantes, mas o principal é retirar o ser humano, desenvolver o seu raciocínio, readquirir suas partículas energéticas perdidas para formar o verdadeiro corpo e sair da matéria para voltar ao seu estado natural. Então, quando isso acontecer, o mundo será uma maravilha, porque o ser humano está completamente desenvolvido. Por isso que a cultura racional tem um objetivo vastíssimo, é o ser humano viver em paz, em concórdia, em fraternidade com todos os seres, com a própria natureza, porque nós somos de origem boa, nos tornamos ruins, porque nos deformamos, viramos matéria, e a matéria é um fruto de uma degeneração, por isso ela é ruim, porque a energia era pura, limpa e perfeita, e na sua deformação ela tornou-se duas energias, elétrica e magnética. Então, a elétrica provém da água e a magnética provém da terra, que é uma energia completamente má, mas essa energia já foi boa, quando era uma planície pura, limpa e perfeita. Então, o ser humano tem que desenvolver-se, conhecendo a cultura racional do livro Sono, Universo e Desencanto, ele terá a condição de resgatar-se, reaver suas virtudes perdidas para ter condição de voltar ao seu estado natural. Então, é muito importante que o ser humano se eduque mentalmente, procure a cultura racional do livro Sono, Universo e Desencanto, para que ele se complete. Nós estudamos muito nessa trajetória que fizemos, fomos nos evoluindo, nos preparando para termos condição de um dia absorvermos o conhecimento superior que iria chegar. Esse conhecimento ele foi profetizado por muitos profetas, astrólogos, pessoas estudantes da natureza, que disseram que um dia o ser humano ia passar por... A humanidade ia passar por grandes hecatombes, mas depois viria uma época de paz, de concórdia, de fraternidade. Só que ele não sabia como seria isso, através de um conhecimento superior. Então, esse conhecimento chegou à Terra para resgatar o ser humano e ter condição de voltar ao seu estado natural. Então, é isso aí, minha gente. Livro Universo Desencanto, de cultura racional. Agora, quem vive desconhecido de si mesmo, vive apavorado. Com que um vá lá, aperte o botão e o mundo termine em fogo. Quem conhece a energia racional, que é a energia do nosso verdadeiro estado natural, que é de vida eterna, desfaz todos os feitos da energia elétrica e magnética. Quem conhece cultura racional sabe que depois que a humanidade todos estiverem com o seu raciocínio desenvolvido, que a Terra passará a ser um paraíso racional. É isso aí, meus queridos. Então, acabamos de ouvir mais um trecho de uma das brilhantes mensagens do senhor Manuel Jacinto Coelho. Senhor Manuel Jacinto Coelho, o aparelho
do racional superior, o representante do mundo racional, aquele que veio para trazer para nós todo este conhecimento que está contido nessa brilhante obra dos livros Universo Desencanto, para que nós pudéssemos estarmos a par de todo conhecimento, né? E pudéssemos sabermos que a cultura racional veio para nos salvar, assim podemos falar, nos salvar, né, do desconhecimento desta cultura e tudo mais. Então veio para para nos trazer. Antônia, é com você. Pois é, Amada. Como nós iniciamos a nossa fala anterior, nós dissemos que cultura é a mola mestra da evolução, do desenvolvimento e progresso de um povo, de uma nação e do ser humano. Mas vamos observar na prática. Já estamos aqui há milhões e milhões de anos e temos, sim, a nossa cultura, uma cultura filosófica e uma cultura científica. E as culturas religiosas, doutrinárias, espiritualistas, místicas, cabalísticas e outros segmentos mais. Pois muito bem, todos nós que nos enveredamos pelo conhecimento destas culturas, evoluímos, progredimos, mas todos nós temos intimamente os nossos vazios interiores, ou o nosso vazio interior constituído pelos grandes enigmas que essa mesma cultura elencou, que são os enigmas, os mistérios e os fenômenos existenciais, humanos e, principalmente, universais, acerca da formação de todo esse mundo que nós vivemos nele. E o que acontece? O mais culto dos mais cultos dos seres humanos desconhece essas propriedades, desconhece essas questões. Então, quando nós estudamos a nossa cultura artificial, filosófica e científica, nos transformamos, sim, para melhor, porque toda cultura foi feita para ser estudada, e quem estuda se torna importante, se torna um vulto de grande valor, porém, desconhecido de sua origem, desconhecido de sua formação, da formação do mundo e de tudo que existe. Então, aí fica aquela situação. O ser humano culto, evoluído e desenvolvido, mas desconhecedor das suas questões existenciais. Então, ele não se opera nele uma transformação interior ao ponto de ele evoluir e galgar esses degraus do conhecimento, porque faltam as bases deste conhecimento. E estudando a cultura filosófica e científica, o ser humano mantém toda esta organização de vida que nós temos aqui e que já está chegando ao ponto da sua saturação, porque o ser humano não tem paz, não tem sossego, vive com medo de tudo, com medo de todos, vive com medo de sair da sua casa, com medo de ir por trabalho. Por quê? Porque a nossa cultura não proporcionou um meio adequado e feliz para o ser humano viver. E mais, o ser humano, com o conhecimento da nossa cultura, ele se mantém na condição de livre pensador e um ser humano sofredor e mortal, porque a nossa cultura não nos esclarece qual a razão e o porquê do sofrimento e da morte e qual a razão e a finalidade da existência do pensamento humano. Porém,
quando se estuda a cultura racional, o ser humano sai dessa condição de anonimato em relação à sua existência e em relação à existência do universo. Porque, como eu falei anteriormente, a cultura racional, ela desvenda todos os mistérios, todos os enigmas e todos os fenômenos. Mas faz só isso? Não, claro que não. A cultura racional transforma para melhor a vida do ser humano, porque ao estudar a cultura racional, o ser humano vai se elevar, ele vai passar para uma categoria superior, para uma classe de vida superior, e isto ainda aqui na vida da matéria. Por quê? Porque a cultura racional, diferentemente da nossa cultura filosófica e científica, não mantém o ser humano como um sofredor e como um mortal. A cultura racional desenvolve 4 faculdades supremas do ser humano e que o ser humano não sabia que as tinha. Olhe para você que está me ouvindo aí agora. Você sabia que você tem dentro de você mesmo uma máquina chamada máquina do raciocínio? E que esta máquina do raciocínio está ali nela concentrada uma energia que é a dona da vida e a dona deste segundo mundo? Você não sabia. Você sabia que o ser humano tem a faculdade de desenvolver, através dessa máquina, o raciocínio? E você não sabe o que é o raciocínio. Você sabia que o ser humano tem a faculdade de desenvolver uma outra capacidade chamada de aparelho racional? Também não sabia. Você sabia que o ser humano tem a capacidade de desenvolver uma outra faculdade chamada de vidência racional? Não, não sabia. E, por fim, você sabia que o ser humano tem a faculdade de desmaterializar essa energia de um mundo superior que está aqui, na nossa glândula pineal, em todo e qualquer ser humano, para que esta energia, depois de desmaterializada, volte ao seu estado natural? Não, você não sabia. Por quê? Porque você não é culto? Não, porque você ainda não conhece a cultura racional. E conhecendo a cultura racional, você desenvolverá essas 4 faculdades. E isso não é privilégio de estudante da cultura racional, não, minha gente. Porque estas 4 faculdades são inerentes a todo e qualquer ser humano que esteja aqui neste mundo de matéria. Porque todo e qualquer ser humano, independentemente de cor, raça, credo, religião, independentemente de qualquer coisa, todo e qualquer ser humano é de origem racional. E por ser de origem racional, tem essa faculdade natural. E todas essas faculdades serão desenvolvidas naturalmente com o estudo do livro Universo em Desencanto. Por isso que as pessoas que estudam o livro Universo em Desencanto mudam a sua vida para melhor, porque estão desenvolvendo o dono da vida. E o dono da vida zela pela vida dele, proporciona tudo de bom, tudo de belo, tudo de lindo, tudo de sublime, traz o equilíbrio necessário para o bom viver aqui na matéria, porque ele zela pelo que é seu, por ele ser o dono da vida. Então, meu amigo e minha amiga, saiba como ativar e desenvolver o dono da vida e se tornar um ser humano completo, realizado e conhecedor de si mesmo através da leitura das páginas brilhantes do livro Universo em Desencanto. É isso aí, Madá. Continua daí. É isso aí, Antônio. Muito bem explanado. Então, agora, seu Bonisval dá continuidade.
Pois é, meus amigos, cultura é muito importante. Mesmo a cultura material, ela teve sua relevância, foi muito importante para tirar o ser humano daquele atraso em que ele vivia. Então, ele foi estudando, fazendo seus estudos, com suas experiências, e foi se evoluindo. E todas as culturas são importantes. Não é menosprezando as outras culturas, todas foram importantes. Agora, a cultura racional é a cultura das culturas, porque ela complementa tudo, todo o saber humano se completa com a cultura racional. Então, o ser humano ficou incompleto e com a cultura racional ele se completa. E terá a condição de viver uma vida de equilíbrio, de fraternidade, de concórdia. É possível? É, nós temos capacidade para isso. É só desenvolver. Está em nós mesmo, como foi falado aqui. Tem que desenvolver essa partícula que nós temos, que está incubada e não está desenvolvida, para que ela entre em função, como entrou a imaginação na sua época e o pensamento na sua época. Eles desenvolveram e tornaram esse mundo que nós vemos, de todo esse progresso material, que muitas vezes achamos que é até tão bonito, mas que tem os seus efeitos colaterais que nos prejudicam, as poluições, e tudo isso que nós vemos, né, que esse problema sério com o desmatamento, com o plástico que está inundando os oceanos e os rios e nos contaminando, tudo isso é prejudicial porque é um ser humano inconsciente, ele teve cultura, mas é uma cultura inconsciente. A cultura material é inconsciente. Quando o ser humano produzir um determinado veículo, muito importante, muito bom, mas hoje está dizendo que aquilo está prejudicando, que está subindo as indústrias também, os veículos, essa poluição, mas as camadas atmosféricas lá produz vírus bacteriológicos que são contra a nossa saúde. E nós sofremos muito com isso. Então, tudo isso foi fruto de um progresso inconsciente, que teve suas partes que foram boas. Mas outra parte é uma faca de dois gumes, como diz o ditado. É prejudicial. Então, o ser humano, quando ele desenvolveu o raciocínio, ele vai deixando, como até com essa evolução, mesmo sem desenvolver o raciocínio, o ser humano já está produzindo carros elétricos, que não poluem nem faz ruído, nem polui, nem existe a poluição sonora, nem essa poluição gasosa. Então, coisa muito boa. Já tem fábrica no Brasil, em São Paulo, já tem fábrica de carros elétricos. Então, isso é uma coisa muito boa. Só que os donos, né, os poderosos, não estão gostando disso, não, porque sabem que o dinheiro vale mais do que a vida do ser humano. O dinheiro, o metal está aí, dominando tudo, e o ser humano sofrendo essas consequências. Mas o ser humano está se conscientizando, e vai se conscientizar. E a fase racional está aí para que o ser humano tenha condição de viver bem, uma vida de equilíbrio. É possível. Temos condição em nós, é só desenvolver essa particularidade que nós temos. O raciocínio está incubado, como disse, falta ser desenvolvido. Através da leitura dos livros do Universo Desencanto, essa máquina que está paralisada, ela vai se ativar. Essas células racionais, elas vão entrar em função para que o ser humano tenha condição de ter uma visão melhor no mundo. Então, está faltando os cientistas, os dirigentes, os gestores, ter conhecimento da cultura racional para dar uma direção no mundo melhor. Isso vai acontecer? Não vai demorar. A natureza está trabalhando o ser humano para isso. Então é isso aí, minha gente. Vamos para frente, racionalmente, estudando livros do Universo Desencanto. É isso aí, meus queridos. Então, já de volta para as considerações finais. É com você, Antônio. Pois é, minha gente. É importante dizer nessa parte final que hoje existem no mundo duas culturas. A cultura humana, filosófica e científica, que nos trouxe a condição de vida e do progresso em que nós vivemos hoje e que está em processo de decadência e de falência, porque terminou a fase da função desta cultura e temos uma segunda cultura, que é a cultura racional, a cultura
vinda e feita para a recuperação da humanidade e a recuperação do ser humano, restabelecendo o equilíbrio, restabelecendo a paz, o sossego, a tranquilidade e desenvolvendo o ser humano para uma categoria de vida superior à que ele vive hoje, para que no futuro seja construído e erguido o verdadeiro paraíso racional na Terra através do desenvolvimento do raciocínio, que é o que a cultura racional faz. Por isso que a gente sempre repete o que o racional superior nos ensina. Pensar, minha gente, é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Então, vamos raciocinar. Uma ótima semana para todos vocês que nos ouviram, para todos os conferencistas, para todos os estudantes e para todos os seres humanos do Brasil e do mundo. Madá, é com você. É isso aí, Antônio. E agora com o senhor Bonisval Galinho. Pois é, meus amigos, encerrando um programa, encerrando uma semana. Então é isso aí, cultura racional está aí para que o ser humano se conscientize, procure o livro Investigando, procure estudar para ver que é uma coisa tão importante. Não é religião, não é doutrina, não é filosofia, também não é contra nada disso. É uma continuação de todos os conhecimentos, como foi dito aqui, para que o ser humano ele se aprimore nessa vida em que vive, para ter condição de viver uma vida de equilíbrio, de fraternidade e concórdia. É isso aí, minha gente. Bom dia a todos, salve a todos, feliz sábado e tudo de bom para vocês todos. E agora é com você, Orlando. Desejo um bom fim de semana para todos. Até o próximo programa. Salve a todos. É isso, meus queridos. Mais um término de mais um programa. Bom Dia Racional, com seu quadro do Sintonia Racional. Então é isso aí. Fica o convite. Livro Universo Desencanto. O livro que tem tudo que nós precisamos para desenvolvermos o nosso raciocínio, para termos os conhecimentos e até as proteções que nós precisamos para vivermos bem neste mundo de matéria. Sabermos que existe um outro mundo, que é o nosso mundo de origem, o mundo racional. Okay? Então, ótimo final de semana para todos que nos acompanham e que venham a nos acompanhar. Nossos queridos internautas, salve, um abraço, gratidão, né? Vamos divulgar, meus queridos, porque é disso que a humanidade está precisando, é deste conhecimento, ok? Antônio, sinta-se abraçado. Ângela, minha querida, um abraço para você, muitas vibrações racionais para você. E no próximo programa estaremos juntas, ok? Salve, salve, tudo de bom para todos. E até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir. Gratidão a todos e aos nossos queridos ouvintes da Rádio Alagoinha FM 104.9. Salve, salve!